Você já aprendeu sobre os vetores de força e a diferença que isso pode fazer no seu treino e principalmente na sua saúde? Na última aula nós analisamos os planos, eixos, movimentos e os vetores de força. Dá uma olhada lá no GTV. Hoje nós vamos falar sobre compressão, tensão, cisalhamento, peso e pressão. O que é isso? Quando a gente entende aonde está o vetor de força, nós podemos então apontar em que direção, essa força está indo. Para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. No último vídeo eu deixei muito claro que naturalmente a gravidade, certo? A ação da gravidade sempre vai puxar para baixo, na vertical. Então, pegando o exemplo mais uma vez do nosso halter aqui, se eu estou aqui fazendo um movimento de rosca direta, eu estou resistindo a esse peso e a gravidade está puxando esse halter de forma vertical para baixo. Isso é uma via de regra. Se eu soltar esse peso, como eu soltei da outra vez, vou soltar o peso, ele vai cair na vertical para baixo. Tá? Então, isso é um vetor de força, é para onde a maior força puxa. No caso aqui, como nós não temos nenhuma outra resistência, nós temos a resistência da ação da gravidade, tranquilo? O que é compressão? A compressão é quando eu comprimo, como o nome já diz, alguma coisa. Então, é uma força compressiva. É como se eu pegasse aqui a minha mão e fizesse essa força de compressão. Vou esmagar aqui, no caso, a minha mão. Um exemplo prático, quando você pega um livro e coloca uma pétala de flor num livro e você fecha esse livro, você comprime aquela pétala para guardar ela depois. Então você tem ali uma força de compressão. Força de tensão é quando você distancia dois objetos de forma com que você gere ali uma força. Um exemplo, corrente. Quando nós temos a corrente do balanço de um parquinho, por exemplo. A corrente do balanço do parquinho, quando alguém senta no balanço, você percebe que aquela corrente ela tensiona, ela gera um grau de força de uma forma tensionada, em que um elo vai gerar uma força tensional em relação ao outro. Isso é uma força de tensão. E nós temos o cisalho. O que é o cisalhamento? É uma força em que a compressão e a tensão elas se somam para gerar um cisalho de forma com que essa força fique direcionada para fora, ou de forma diagonal, ou de forma horizontal. Isso aqui na musculação acontece, mas acontecer demais, num grau muito elevado, pode acontecer então um problema. Isso seria um problema, tá? Toda vez que nós agachamos, nós deslocamos o nosso quadril, o nosso joelho, o nosso tornozelo e nós fazemos um movimento de compressão, tensão e cisalho da coluna, no joelho. Isso é natural, isso é normal. Mas o movimento exagerado de compressão, tensão ou cisalho pode trazer algum dano para a articulação, tá? Principalmente se tiver uma sobrecarga de peso, se tiver um peso a mais. Eu tentei desenhar aqui, como se fosse aqui uma vértebra, tá? Então digamos que aqui é a L4, e aqui é a L5. Então a penúltima e a última vértebra lombar. Se nós temos um movimento aqui de compressão, tá? Nós estamos comprimindo e tensionando essa vértebra durante o movimento do agachamento. Então nós temos aqui a vértebra preservada, e aqui no caso a articulação preservada, porque nós mantemos esse trilho anatômico. Durante o agachamento é normal que você desloque essa vértebra, porque você vai alterar o padrão do seu corpo, você não vai estar mais numa postura anatômica, você vai alterar os eixos, que a gente já aprendeu também, e você vai fazer com que um lado tenha um pouco mais de tensão e o outro lado tenha um pouco mais de compressão. Mas quando isso acontece de forma exagerada, mora um perigo. Se você tem, por exemplo, um movimento muito abrupto lá na sua lombar, então você tem aqui a sua L4 e aqui a sua L5, e a sua L4 ela se desloca para frente, promovendo uma compressão anterior muito grande. Então aqui na face anterior da sua vértebra você tem muita compressão e na face posterior da sua vértebra você tem muita tensão. Então um lado está muito comprimido, outro lado está muito tensionado. Essa L5 ela vai rodar para fora e essa L4 ela vai rodar para dentro. Então se ela roda para dentro e essa para fora, nós temos um movimento aqui então de cisalho, certo? Esse cisalhamento ele é prejudicial se ele não for bem controlado pelos músculos.
Então, pessoas que têm a musculatura ruim e têm um grau de cisalho muito grande, podem ter um grande prejuízo na sua articulação, porque a musculatura que vai estar aqui do lado, ó, nós temos os músculos aqui, certo? Quadrado lombar, eretor da coluna, todos esses músculos eretores da coluna são responsáveis por manter esse movimento. Mas se esses músculos estão fracos, se esses músculos estão hipotônicos, né, não estão fortes, vai sobrar para a articulação e sim, vai acontecer uma força de cisalho e isso é complicado sim. É uma medida física, tá? O cisalho é uma medida física, assim como a tensão e a compressão. Quando nós estamos na academia, nós ainda potencializamos esse cisalho. Por quê? Nós aumentamos o peso sobre o nosso corpo com a adição da barra, das anilhas, dos halteres, ou seja lá o objeto que você vai adicionar. O peso, na verdade, nada mais é do que a massa vezes a ação da gravidade. Então, uma anilha de 10 quilos, na verdade, a massa daquela anilha é uma massa de 10 quilos. O peso que ela exerce é outra coisa. O peso vai ser a massa, que é 10, vezes a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade nós damos como 9,81 metros por segundo ao quadrado. Mas, comumente, todo mundo arredonda para 10. Nós arredondamos para 10 para poder ficar mais fácil de fazer a conta. Então, se a massa é uma anilha de 10 quilos e nós vamos fazer essa massa vezes a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, então nós vamos ter um peso de 100, 10 vezes 10, 100 newtons. Por que newtons? Porque é essa medida que a física dá para quantificarmos o peso. Então nós temos aqui 100 newtons, correto? Se você não tivesse com esses 10 quilos nas costas, você ia ter 100 newtons a menos. Você ia ter apenas o peso do teu corpo. Então se você tem 100 quilos, certo? 100 quilos vezes a ação da gravidade, você vai ter teu peso. Só que agora você adicionou mais 100 newtons. Então você tem 100 newtons a mais para executar o exercício por causa do peso que você adicionou com a barra ou com a anilha, tá? Então, se você estiver fazendo um movimento errado, só com o peso do seu corpo, você vai ter um cisalho. Mas se você estiver fazendo um movimento errado, com o peso do seu corpo mais um peso adicional, você vai ter aqui então 100 newtons a mais, tá? 100 newtons a mais para forçar esse cisalho, beleza? Outra coisa importante, pressão. A fórmula da expressão é dada por pressão igual força dividido por área. Então, dessa forma, nós sabemos que quanto maior for a força maior, e menor for a área, mais pressão vai ter. Se, por exemplo, eu colocar aqui a palma da minha mão, né, uma mão sobre a outra, então tem uma área grande. Eu faço força sobre uma área maior, então eu tenho uma pressão X. Agora, se eu diminuir, essa área agora é só a ponta do meu dedo. Eu tenho muito mais pressão sobre essa palma da mão, porque eu diminui a área. Então, quanto menor for a área, maior vai ser a pressão, porque você, na verdade, você focou realmente toda a sua força numa área muito pequena. Isso acontece, de uma forma prejudicial aqui na coluna. Se você, nesse caso aqui, quando o movimento está preservado, você tem uma pressão ok, certo? Uma pressão ok, porque você tem uma área maior. Então, se você tem uma área grande, você tem uma pressão menor. Aqui, perceba, olha como que a área diminuiu. Eu tenho uma área muito menor, eu tenho só essa pequena área. Se eu diminuir a minha área, eu aumentei a minha pressão. Um exemplo prático. Temos ali a circunferência da mangueira, o calibre da mangueira que você joga água na garagem da sua casa. Quando você quer aumentar a pressão da água, o que você faz? Você diminui a área da onde sai a água. Então você aperta ali, fazendo com que aquela área, aquela circunferência fique menor e assim a água sai com mais pressão. Então sempre que a área for menor, a pressão vai ser maior, beleza? Desde que seja, claro, a mesma força. Então área menor, força maior, pressão maior. Se você tem uma força com uma área maior, você aumentou a sua área, da mesma forma que eu mostrei aqui, eu aumentei a pressão. Agora eu aumentei a minha área, eu voltei a diminuir a minha pressão. Isso é muito importante na execução e prescrição do exercício, beleza? Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre torque e alavanca.
a influência que existe aqui de torque e a diferença entre os tipos de alavanca e quão importante é você saber qual é a alavanca e os braços de momento, braços de resistência, para que você consiga fazer um treino melhor também. Beleza? Se gostou, deixa um comentário aí.